Meu irmão, minha irmã, que a paz do Senhor Jesus encontre morada aí no seu coração. Quero te convidar a respirar fundo. Sinta o ar enchendo seus pulmões. Talvez seu coração esteja um pouco acelerado. Talvez sua mente esteja a 1000 por hora, já pensando nos desafios, nas lutas e nas barreiras da semana que está para começar. É uma sensação conhecida, não é mesmo? Aquele aperto no peito que chega sem ser convidado no fim do domingo. A lista de tarefas, as contas, as decisões, a saúde que preocupa, os relacionamentos que andam frágeis. A ansiedade começa a sussurrar que a semana vai ser pesada, que a batalha vai ser dura, que talvez dessa vez você não vá conseguir. Você se identifica com isso? Já se sentiu assim, como se estivesse diante de um mar de incertezas, se preparando para mais uma travessia cansativa? Quero que saiba que você não está sozinho nesse sentimento. Milhões de pessoas neste exato momento sentem a mesma inquietação. A noite de domingo, para muitos, virou sinônimo de apreensão, o prelúdio de uma tempestade. Mas eu preciso que você saiba de algo fundamental. A sua presença aqui, agora, não é um acaso, não é uma coincidência. É um encontro marcado por Deus. A noite de domingo chega e, com ela, aquela inquietação, a ansiedade pela semana que vai começar tenta roubar a sua paz. Você não está só. Mas hoje, Deus tem uma revelação que vai muito além de acalmar seu coração. Ela vai antecipar a sua vitória de amanhã. Fique comigo até o fim, porque a palavra que você está prestes a ouvir tem o poder de transformar completamente a sua semana. Hoje, neste domingo da Palavra de Deus, o céu se abre para te entregar não apenas uma promessa, mas a própria certidão da sua vitória. Vamos ser sinceros sobre essa ansiedade. Ela é real, tem nome, forma e muitas vezes um peso que parece nos esmagar. É a ansiedade que nasce da responsabilidade de prover, de cuidar, de ser forte. É o medo de falhar no trabalho, de não bater as metas, de encarar um ambiente hostil. É a preocupação com os filhos, com o cônjuge, com os pais. Será que eles vão ficar bem? Será que vou ter sabedoria para guiá-los? É a angústia financeira, as contas que se acumulam, o orçamento que não fecha, a incerteza do amanhã. Como vou resolver isso? De onde virá o socorro? A cada domingo, o gigante da preocupação parece crescer e a nossa fé diminuir na mesma proporção. É o cansaço, físico, mental e principalmente espiritual. Você olha para a semana que passou e se sente esgotado. E ao olhar para a semana que vem, a pergunta que ecoa na alma é: será que eu vou ter forças para mais uma jornada? A alma fica sobrecarregada, como se carregasse um fardo pesado demais. Essa ansiedade é uma tática do inimigo para minar sua fé antes mesmo que a batalha comece. Ele quer que você entre na segunda-feira já derrotado, convencido de que não tem saída, de que Deus se esqueceu de você. Ele pinta um quadro sombrio da sua semana, detalhando cada possível problema, cada obstáculo, cada motivo para o fracasso. E muitas vezes, a gente permite que essa pintura macabra ocupe toda a parede da nossa mente, esquecendo das promessas de Deus. A Bíblia entende essa nossa fragilidade. Em Filipenses 4, versículos 6 e 7, o apóstolo Paulo nos orienta: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Note que Paulo não diz para fingir que não estamos ansiosos. Ele reconhece o sentimento, mas nos dá uma ordem e uma ferramenta: a oração. Ele nos diz para pegar essa lista de preocupações que nos assombra no domingo à noite e, em vez de repassá-la na mente sem parar, apresentá-la a Deus. O problema é que, muitas vezes, nos acostumamos com a ansiedade. Ela se torna uma companheira indesejada, mas constante. Nós a alimentamos com nossos pensamentos, com nossas conversas, com o foco nos problemas. E ao fazer isso, abrimos mão da paz que vai além de qualquer lógica. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas da certeza de quem Deus é. Essa inquietação de domingo é um sintoma de algo mais fundo.
uma desconexão da fonte da nossa vitória. Quando nossos olhos estão fixos na tempestade, é natural sentir medo. Quando nossa atenção está no tamanho dos gigantes, é normal nos sentirmos pequenos e incapazes. Mas Deus, hoje, quer mudar a sua perspectiva. Ele quer tirar seus olhos das ondas e fixá-los nele. Ele quer te mostrar que a semana que começa não é um campo de batalha onde você luta sozinho, mas um campo de testemunho, onde a vitória de Deus vai se manifestar através da sua vida. E se eu te dissesse que Deus já liberou uma palavra hoje que garante a sua vitória de amanhã? E se a solução para a ansiedade da sua semana não estivesse numa fórmula mágica, mas numa revelação divina que está disponível para você, agora mesmo? Este não é um domingo qualquer. A igreja, em sua sabedoria, instituiu o domingo da palavra de Deus, um dia dedicado a celebrar, estudar e viver a palavra que tem o poder de transformar vidas. Foi o Papa Francisco que, em 2019, inspirado por Deus, estabeleceu esta data para nos lembrar de algo essencial. A Bíblia não é um livro de histórias antigas ou um código de leis ultrapassado. Ela é a palavra viva e eficaz de Deus. É o próprio Deus conversando com seu povo. Sua presença aqui não é por causa de um algoritmo que te recomendou um vídeo. É o Espírito Santo que te trouxe a este encontro. Ele conhece o seu coração. Ele ouviu seu gemido silencioso na noite passada. Ele viu sua apreensão diante do espelho esta manhã. E ele te trouxe aqui para dizer: filho, filha, eu tenho uma palavra para você. Uma palavra que não apenas te dá esperança, mas que antecipa a sua vitória. A vitória de amanhã não se constrói amanhã. A vitória de amanhã é declarada e recebida hoje, no campo da fé. É como um general que recebe a estratégia e a garantia de triunfo do seu comandante antes mesmo de o sol nascer no dia da batalha. O que você vai ouvir hoje não é uma simples mensagem motivacional. É uma revelação estratégica do comandante dos exércitos celestiais. É a palavra que sai da boca de Deus e não volta para ele vazia, mas cumpre o propósito para o qual foi enviada. E qual é o propósito de Deus para você nesta semana? É que você ande em vitória, não a vitória do mundo, que é passageira e circunstancial, mas a vitória de Deus, que é eterna e firmada em Cristo Jesus. A Bíblia afirma: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba o verbo. Ele dá a vitória. É um presente. Não é algo que a gente conquista pela nossa força, inteligência ou astúcia. É um dom da graça, recebido pela fé. Muitas vezes entramos na semana tentando fabricar nossa própria vitória. Preparamos nossos cavalos para a batalha, afiamos nossas espadas, desenhamos nossas estratégias. Não há nada de errado em se preparar. O erro está em esquecer a segunda parte do provérbio. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Sua parte é preparar o cavalo, ou seja, fazer o que está ao seu alcance com excelência e dedicação. A parte de Deus é garantir o resultado final, a vitória. Hoje, Deus quer te lembrar que sua semana não depende da força do seu cavalo, mas da soberania do seu Senhor. Ele quer te levar a um lugar de confiança tão profundo que a ansiedade não encontre espaço para crescer. Um lugar onde a palavra dele se torna mais real do que os problemas que você vê. E a palavra central para você hoje, a revelação que vai destravar essa confiança, foi dita há mais de 2000 anos, numa pequena sinagoga em Nazaré. Vamos juntos agora para a sinagoga de Nazaré. Imagine a cena. Jesus, criado ali, retorna na força do Espírito. Ele entra na sinagoga, como era seu costume. Um ambiente familiar. As pessoas o conheciam como o filho do carpinteiro. Ele se levanta para ler. Entregam a ele o rolo do profeta Isaías. Ele o abre e encontra uma passagem específica. Um silêncio toma conta do lugar. E então, ele começa a ler. Ouça com o coração, pois esta palavra é para você hoje. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos
e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois de ler, Jesus enrola o livro, o devolve e se senta. Todos os olhos estão fixos nele. A tensão é palpável. E então, ele diz a frase que muda tudo. A declaração que ecoa pelos séculos e chega até você neste domingo. Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Vamos abrir essa palavra, parte por parte, porque cada trecho é uma chave para a sua vitória nesta semana. Primeiro, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção. A mesma unção que estava sobre Jesus está disponível para você. Você não entra nesta semana com suas próprias forças, mas com a unção do Espírito Santo, que te capacita, fortalece e guia. É a unção que quebra todo o jugo de opressão, medo e ansiedade. Depois, ele detalha o propósito dessa unção, que é o plano de Deus para a sua semana. Anunciar a boa nova aos pobres. Pobres não são só os que não têm dinheiro, são os pobres de espírito, os que se sentem vazios, sem esperança. Talvez você se sinta assim hoje, pobre de paz, de alegria, de forças. Jesus está dizendo que veio anunciar uma boa notícia a você. A provisão de Deus está a caminho. A alegria do Senhor é a sua força. Proclamar a libertação aos cativos. Você se sente preso a alguma situação, a um ciclo de dívidas, acorrentado a um vício, refém de um relacionamento ruim, prisioneiro da amargura? Jesus, hoje, proclama a sua libertação. Em nome dele, as correntes se quebram. As portas da prisão se abrem. Sua liberdade foi comprada na cruz. Se o Filho te libertar, você será verdadeiramente livre. Aos cegos, a recuperação da vista. Quantas vezes a ansiedade nos cega? Deixamos de ver as soluções de Deus porque estamos focados nos problemas. Deixamos de ver as oportunidades porque estamos hipnotizados pelos obstáculos. Jesus veio para abrir seus olhos espirituais, para que você veja sua semana pela ótica da fé, e não do medo, para que você enxergue o anjo do Senhor ao seu redor, para que veja a provisão onde só havia escassez. Libertar os oprimidos. A opressão vem de muitas formas. Um chefe injusto, uma palavra de humilhação, um diagnóstico assustador, um ataque espiritual que rouba seu sono. Jesus declara que sua missão é libertar os oprimidos. Ele se levanta como seu advogado e defensor. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. E, finalmente, a promessa que abraça todas as outras. Proclamar um ano da graça do Senhor. Um tempo de favor imerecido, em que a graça de Deus estaria superabundantemente disponível. E essa proclamação não ficou presa em Nazaré. A palavra que ele declarou é: hoje se cumpriu esta escritura. O hoje de Deus não está no calendário. O hoje de Deus é eterno. Portanto, neste domingo, Deus está te dizendo: hoje esta palavra se cumpre na sua vida. Hoje eu te unjo. Hoje eu anuncio boas notícias ao seu coração. Hoje eu proclamo sua libertação. Hoje eu abro os seus olhos. Hoje eu te liberto da opressão. E hoje eu declaro sobre a sua semana um tempo de favor, um ano da graça do Senhor. Esta é a revelação que antecipa sua vitória. Ela não é uma possibilidade, é um fato consumado, decretado pelo próprio Filho de Deus. Sua tarefa agora é passar da revelação para a apropriação. Saber que a vitória foi decretada é o primeiro passo. Viver como vitorioso é o próximo. A chave mestra está em 1 João 5,4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A vitória não é um sentimento ou a ausência de problemas. A vitória é uma pessoa, Jesus. E o que nos conecta a essa vitória é a nossa fé. A fé é a mão estendida que recebe o presente que Deus oferece. É a certeza do que não vemos, a convicção nas promessas de Deus, mesmo quando a realidade grita o contrário. Então, como a gente vive essa fé na prática durante a semana? Primeiro, a fé se alimenta da palavra. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Você não pode ter fé em promessas que não conhece. Por isso, sua primeira atitude de vitória é mergulhar na palavra. Comece o dia lendo um salmo.
Medite em Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando a ansiedade bater, declare em voz alta: tudo posso naquele que me fortalece. Segundo, a fé se mostra em atitudes. Tiago nos ensina que a fé sem obras é morta. Isso significa que mesmo sentindo medo, você age com coragem, confiando que Deus está com você. Mesmo diante da escassez, você pratica a generosidade, crendo que Deus é seu provedor. Mesmo sendo ofendido, você escolhe perdoar, porque crê na libertação que Cristo te deu. Sua atitude de fé confunde o inimigo e glorifica a Deus. Veja Santo Antão. Ele ouviu na igreja a história do jovem rico, e aquela palavra foi uma revelação para ele. Ele não duvidou, ele obedeceu, vendeu tudo e se retirou para o deserto para buscar a Deus. Aquela revelação, seguida de um ato de fé, transformou sua vida. Da mesma forma, a palavra de hoje exige uma resposta sua. Talvez seja perdoar alguém, talvez seja pegar sua planilha financeira e, em vez de se desesperar, escrever ao lado: o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. A fé age. Terceiro, a fé persevera na dificuldade. Em Romanos 8, após listar tribulação, angústia, perseguição e fome, Paulo declara: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Note, ele não disse depois ou na ausência destas coisas. Ele disse em todas estas coisas. Sua condição de mais que vencedor não é anulada pelas lutas. A vitória não é a ausência da batalha, mas a presença de Deus na batalha. A pressão que você enfrenta não é para te esmagar, mas para te moldar. A luta é uma oportunidade para o poder de Deus se manifestar. Portanto, quando o desafio vier nesta semana, e ele virá, não pense que a promessa falhou. Levante a cabeça, empunhe sua fé e declare: é nesta situação que eu sou mais que vencedor. É aqui que a glória de Deus será revelada. Agora quero te convidar a um momento sagrado. Onde você estiver, se puder, feche seus olhos. Vamos juntos transformar revelação em apropriação. A palavra foi liberada. A vitória foi decretada. Agora é hora de tomar posse. Eu vou orar. E você, daí, repita com fé, em voz alta ou no coração: amado Pai Celestial, eu me apresento a Ti neste fim de domingo. Reconheço a ansiedade e a preocupação que tentaram roubar minha paz. Confesso que muitas vezes foquei nos problemas, nas tempestades, e me esqueci do Teu poder e da Tua fidelidade. Mas hoje, Senhor, eu recebo a Tua palavra. Eu creio na revelação que o Senhor me deu através de Jesus. Eu creio que hoje, esta Escritura se cumpre na minha vida. Eu recebo a unção do Teu Espírito Santo sobre mim para esta semana. Pai, eu declaro pela fé que as boas notícias do Evangelho calam a voz da escassez e do desânimo na minha vida. Em nome de Jesus, eu tomo posse da libertação que Ele conquistou por mim na cruz. Toda corrente de pecado, de vício, de medo, de opressão, eu declaro que está quebrada agora, em nome de Jesus. Senhor, abre os meus olhos espirituais. Tira toda cegueira causada pela ansiedade. Eu quero ver a Tua mão agindo, ver Teus anjos ao meu redor, enxergar Tuas soluções e Tuas portas abertas. Eu me levanto contra todo espírito de opressão sobre minha mente, meu corpo e minha alma. Sou liberto pelo poder no nome de Jesus. Eu não sou mais oprimido, sou mais que vencedor. Pai, eu recebo esta semana como um ano da graça do Senhor sobre a minha vida. Declaro Teu favor sobre minhas finanças, minha saúde, minha família e meu trabalho. Onde havia portas fechadas, o Teu favor abre caminhos. Eu entrego a Ti agora cada uma das minhas preocupações. Comece a nomeá-las em seu coração. Eu lanço sobre Ti toda a minha ansiedade, porque sei que o Senhor tem cuidado de mim. Eu troco meu fardo de preocupação pela Tua paz que excede todo entendimento. Eu declaro que esta semana será uma semana de vitória, não pela minha força, mas porque o Senhor está comigo. A vitória pertence ao Senhor. Eu confio em Ti. Eu descanso em Ti. Eu tomo posse da minha vitória em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
E se você crê, se você recebe esta palavra, escreva "Eu recebo a minha vitória" nos comentários. Declare a sua fé. Dê um testemunho de que você está se apropriando da promessa de Deus para a sua vida hoje. Respire fundo de novo. Sente a diferença? A paz de Deus, que o mundo não pode dar nem tirar, está agora guardando seu coração e sua mente. A ansiedade foi trocada pela confiança. O medo deu lugar à fé. Você não é mais a mesma pessoa que começou esta mensagem. Você foi tocado pela palavra viva de Deus. Sua semana não mudou. Os desafios provavelmente ainda estarão lá. Mas você mudou. Sua perspectiva mudou. Você não entra mais na semana como uma vítima, mas como um filho amado, um herdeiro da promessa, um mais que vencedor, caminhando na certeza de uma vitória que já foi decretada pelo Rei dos Reis. Agora, você tem uma missão. A revelação que você recebeu não é só para você. Lá fora existem incontáveis pessoas afundando no pântano da ansiedade de domingo. Elas precisam ouvir o que você ouviu. Por isso, eu te peço, seja um portador desta boa nova. Compartilhe esta mensagem. Envie para pelo menos 3 pessoas que você sabe que precisam de uma vitória esta semana. Seja o instrumento de Deus para levar libertação, cura e esperança a um coração aflito. E para que você continue firme, inscreva-se neste canal. Todo domingo, teremos um encontro marcado aqui, no Domingo com Deus, para recebermos juntos a revelação que antecipa a vitória da nossa semana. Ative as notificações para não perder nada. Antes de ir, quero te abençoar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a sua semana seja marcada pelo favor de Deus, pela manifestação do seu poder e pelo testemunho da sua vitória. Vá em paz e viva como o mais que vencedor que você é em Cristo Jesus. Amém. Não caminhe sozinho neste dia. Às 18 horas, estarei aqui com a oração poderosa do dia para renovar suas forças e selar as suas vitórias. Te espero para esse momento de poder. E se quiser receber orações diariamente, inscreva-se no canal Minuto de Oração.